da fé. Mais uma vez estou falando acerca da fé e vai ser uma aplicação feita na carta de Judas. A palavra do Senhor nos fala nessa carta de Judas há um alerta para a igreja do Senhor. Essa carta, ela não é dirigida ao mundo, ela é dirigida aos chamados, aos santificados em Deus Pai e conservados por Jesus Cristo. E agora, cada um de nós como igreja, um dia você experimentou essa bênção do Senhor. O Senhor te chamou, foi Ele que fez isso, santificou a sua vida, então o Espírito Santo operou em você, chamou você, te revelou uma obra que é uma obra do Espírito Santo. Deus Pai te santificou e você é conservado por Jesus Cristo. Então nós vemos aqui uma operação da Trindade na vida do homem. Isso aqui se chama a salvação que não vem de nós, mas uma salvação que é um dom de Deus. Essa obra da Trindade que chama o homem, que santifica, e depois disso vem o conservar. É o manter a bênção. A bênção que você recebeu no chamado, o Deus que operou a santificação quando te chamou, e te lavou, e te purificou, Ele agora tem essa luta travada para te conservar, para que você não venha, a sua fé não venha se deteriorar, mas para que a sua fé permaneça. Então quem te conserva é o Senhor Jesus. É uma vida em Jesus. Você é conservado à medida que você tem essa vida em Jesus Cristo. No verso 3 nós vemos: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa fé, você não alcançou essa fé estudando num livro, fazendo uma faculdade, ou alguém te convencendo. Você foi chamado, e essa fé é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, nem a graça e nem a fé. Por quê? Para que ninguém se glorie. Então, tanto a graça como a fé, ela vem de uma obra do Senhor na vida do homem. E nós vemos aqui um convite para nós batalharmos. A fé foi dada a você. É uma bênção de Deus, é uma operação de Deus na vida do homem. Mas é um convite ao homem. Você recebeu e você não fez nada para receber essa bênção. É a graça e a fé que não veio de você, mas ela veio de Deus, é uma dádiva de Deus, mas agora tem um convite. Você recebeu e você tem que ser conservado por Jesus. Essa fé que veio de graça na sua vida, ela precisa de ser conservada, ela precisa de ser mantida na sua vida, e ela é conservada por Jesus Cristo. E aí vem o convite agora para essa igreja a quem a carta é dirigida. E ela é dirigida especialmente para a igreja que está vivendo os últimos dias, os tempos que a Bíblia chama de tempos trabalhosos. Então a igreja é convidada a batalhar. Você recebeu, você não fez nada para receber, Deus te elegeu, se revelou a você e te concedeu essa fé. Mas agora você vai lutar
para que essa fé não venha a diluir, para que ela não venha a se deteriorar, mas para que ela possa ser conservada, para que a fé possa estar viva no seu coração. É a luta da fé que foi dada uma vez aos santos. A fé, ela foi dada uma vez, e a fé que nós vivemos hoje é a mesma fé que foi dada lá no princípio à igreja primitiva. A fé que eles receberam é a fé que nós temos hoje no nosso coração. Não tem diferença na fé. A fé, ela foi dada uma vez. Ela foi dada uma vez. A igreja do Senhor. A igreja fiel, ela tem a fé, e a luta da igreja agora é pela conservação dessa fé. Próximo. Mas a carta, ele fala de um momento que o mundo está vivendo, e nós vemos em diversas passagens da palavra de Deus uma preocupação do Senhor com aquilo que estaria acontecendo nos últimos tempos. O apóstolo Paulo chama esses tempos de tempos trabalhosos, de dias difíceis. Nós estamos entendendo o tempo que nós estamos vivendo. Estamos entendendo a dificuldade desse tempo. E vejam, os irmãos, a carta não é dirigida ao mundo porque o mundo está posto no maligno, o mundo caminha para as trevas, mas a carta é dirigida com uma preocupação do Espírito Santo para que uma igreja não perca o bem maior, para que ela não perca a fé. Então o convite é: lute pela fé, lute pela conservação daquilo que Deus te deu um dia, daquilo que é resultado de uma experiência que você teve com Deus. Então lute por essa fé, batalhe por essa fé. Então os tempos são tempos trabalhosos, tempos difíceis. Você vai encontrar Paulo falando disso na carta a Timóteo, você vai encontrar isso na carta de Judas, você vai encontrar Pedro falando disso dos últimos tempos e de dias difíceis. E qual é a dificuldade que a igreja encontra nesses dias? O mundo, o pecado, essa dificuldade sempre existiu e ela está aí ainda hoje. Mas a dificuldade hoje é porque o adversário ele tem agido nessa última hora para diluir a fé, para destruir a fé no coração do homem. Satanás não está preocupado com o crescimento do Evangelho. Ele se preocupa quando ele encontra uma igreja vivendo a fé. Mas Evangelho, desde que o homem não tenha fé, não tem problema. Você pode viver o Evangelho que não tem problema para o adversário. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? E aqui está uma ação do maligno. Porque o homem ele começou, nos últimos tempos, ele perdeu o temor de Deus, ele pode ser crente, mas ele perde a fé. E aqui a palavra está dizendo: quando o Filho do Homem voltar, e aí já começa a primeira dificuldade: o Filho do Homem voltar. O Evangelho está sendo pregado por toda parte, mas quantas pessoas estão crendo na volta do Senhor Jesus? A igreja fiel, ela tem essa característica, essa é a marca da igreja fiel. Ela diz: vem. Ela ama a vida do Senhor Jesus. E o apóstolo Pedro, na sua carta, ele diz o quê? Se isso é uma verdade, que pessoas nos convencer sabendo dessas coisas. Então isso também não pode ser um discurso. Não basta nós falarmos Maranata, não basta dizer que Jesus vem, mas a fé, ela é vivida. A verdadeira fé, ela faz você viver esse momento. É o coração de uma igreja viva, é um coração que pulsa. E quando você vê essa pergunta aqui do Senhor Jesus: quando o Filho do Homem voltar, quando o Filho do Homem voltar, quem está crendo na volta do Filho do Homem? Quem está vivendo cada dia como se fosse o dia da vida do Senhor Jesus? Mas isso é a fé. Isso é a fé da igreja fiel. Você encontra Paulo falando da vida do Senhor Jesus, e ele fala amando a vida do Senhor Jesus. Inclusive ele fala também que essa coroa de glória, essa coroa de justiça, ela está preparada
não é para quem acredita na vida de Jesus, é para quem vive a fé. A coroa está preparada para os que amam a vida do Senhor Jesus. E a fé faz isso como servo de Deus. A fé enche o coração do homem de amor pelo Senhor Jesus, de saudade do Senhor Jesus. Ele passa a ansiar pela vida do Senhor Jesus. E aí você vai ver essa fé, que não é uma fé que ele aprendeu lendo alguma coisa, não é um credo, não é alguma coisa que ele acredita, não é essa fé humana, não é uma fé que vem da razão, mas é a fé que é resultado de um milagre que Deus operou na vida dele no dia. Quando ele foi salvo, quando ele foi transformado pelo poder de Deus. E quem lembra desse momento, o dia que você ouviu o Senhor falando com você, o amor que surgiu no seu coração, as lágrimas que vieram, o desejo de estar com Jesus, da vida do Senhor Jesus, e essa fé, ela faz você viver esse amor, essa verdade a cada dia. Ela traz esse resultado, porque você vê o mundo falar de uma fé, mas é uma fé mística, é uma fé supersticiosa. Paulo, quando chegou em Atenas, o que ele viu lá? Ele disse, olha, ele viu templos, como nós vemos hoje. Ele viu templos suntuosos, belos, mas eu vejo vocês supersticiosos. Ele olhou para aquele povo e viu superstição. E a fé que emerge do homem, da razão, ela é uma fé supersticiosa. Mas a fé que nós recebemos, ela vem do alto. Glória a Deus. Ela é uma operação de Deus. Ela é um milagre. Ela não é humana. Ela vem de Deus. E esse milagre, ele precisa se renovar na nossa vida a cada instante, a cada dia. Não é a razão, não é um esforço humano, mas é uma operação de Deus. É Jesus nos conservando, é conservando a bênção, é conservando aquilo que nós recebemos dele um dia. E aí a palavra do Senhor diz, porque se introduziram alguns. E esse se introduzir aqui está se referindo àqueles que se introduziram dissimuladamente. E notem mais uma vez, não é o mundo não, se introduziram no meio do povo de Deus. E o adversário fez isso porque foi dissimuladamente, para que a fé fosse destruída, a fé fosse diluída. Diz a palavra que esses já estavam escritos para esse mesmo juízo, homens ímpios. Aí você vê o quê? A impiedade entrando no meio da igreja. E aí aquilo que muitas vezes nós vamos falar, não, a teologia. E a teologia, ela não é um mal em si mesma, mas a teologia que abandonou a fé. Quantos estão verdadeiramente crendo na vida de Jesus? Quantos estão vivendo uma fé que leva o homem à santificação? Como está lá no início do livro de Judas, no primeiro versículo, que leva o homem à santificação, que leva o homem a uma transformação. Quantos estão vivendo essa fé? Então, a fé, aquilo que é anunciado, a fé humana, ela é uma fé que deixa o homem no plano terreno. Mas a fé verdadeira, ela leva o homem a uma nova vida, a uma transformação de vida. Não é a sua razão, não é o seu esforço, não é um credo, porque você vê muitas pessoas dizendo bem assim, olha, fulano é uma pessoa de muita fé, fulano tem muita fé, mas você vê uma fé religiosa, mas essa fé aqui é viver a experiência que você teve um dia, e que a fé religiosa dispensa. Você pode ter uma fé religiosa sem nunca ter tido uma experiência com Deus. Então esses se introduziram no meio da igreja. E se introduziram para quê? Se introduziram para diluir a fé, para enfraquecer a fé. Convertem em dissolução a graça de Deus. Próximo. O Evangelho em crise. Separados estáis de Cristo, vós que vos justificais pela lei. Da graça tendes caído. Então, a graça, irmãos,
ela é de todos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Está oferecida ao homem. É a graça, é o grande amor de Deus pelo homem. Mas Isaías diz, capítulo 55, verso 8, ele mostra que o homem na razão anula a graça. Por quê? Porque os pensamentos de Deus, ele fala, não são os nossos pensamentos. A graça de Deus, ela não está na razão do homem, mas ela está no prevalecer do querer de Deus, do pensamento de Deus, daquilo que Deus tem para o homem. No verso 4 de Judas diz, e negam a Deus, único dominador e Senhor. Para você viver a fé supersticiosa ou a fé religiosa, você não precisa de um dominador e de um Senhor. Mas a fé verdadeira, ela faz você viver na dependência do Senhor. Porque ela não veio de você, ela não é sua, ela é um dom de Deus, Deus te deu. Enquanto a graça é de todos, a Bíblia diz que a fé não é de todos. Mas Deus te deu a fé. E a sua luta para viver essa fé é aceitar o domínio do Senhor, o domínio do Espírito Santo na sua vida. Não é o seu pensamento que prevalece, não é o que você acha, mas é aquilo que o seu dominador. Nós referimos muito ao Senhor dizendo, Senhor. E a nós, nos referimos ao Senhor, que o escravo, a vontade é essa. O dominador é nosso, Jesus Cristo. É o Santo que nos conduz. Então, Deus, Jesus Cristo, o homem nega o único Senhor e dominador. Não aceita o governo do Espírito Santo. Religioso não precisa de governo do Espírito Santo. Ele não precisa de ouvir a voz do Espírito Santo. A fé humana, ela não precisa. Mas a fé, dom de Deus, como ela não é nossa, você vive a fé na dependência do Senhor. Porque é Ele que te deu e é Ele que conserva a fé. É Ele que renova a fé. Os apóstolos clamaram ao Senhor, dizendo, Senhor, acrescenta-nos a fé. Não é minha, é milagre, é operação de Deus. E essa fé é quando eu deixo o Senhor dominar a minha vida através do Espírito Santo. É quando eu tenho ouvidos para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para falar ao meu coração, aquilo que Ele tem para falar à sua igreja. Mas o que esses homens ímpios trouxeram nesses dias trabalhosos e difíceis? Eles trouxeram essa negação do senhorio de Deus. Então você vê hoje uma teologia que, em regra geral, ela começa a dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus, mas ela não é a palavra de Deus. Quando você diz isso, você está negando o quê? O domínio do Senhor. Porque o que a Bíblia faz? A Bíblia revela o Senhor Jesus. A Bíblia revela um projeto de salvação. Quando você diz que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas que ela contém a palavra de Deus, quem vai dizer o que é a palavra de Deus é o quê? É a sua razão. É a mente humana. Então essa é a fé que vem do homem. É a fé racional. Mas a fé que vem de Deus é a fé que leva o homem a viver o resultado de uma experiência com Deus. Se foi Deus quem fez, se ela não veio de mim, se ela não veio de um aprendizado humano, mas se Deus operou um milagre na minha vida, então Ele vai conservar esse milagre. E esse milagre vai ser conservado à medida que eu ouvir a voz do Senhor. À medida que o Espírito Santo estiver se revelando ao meu coração. Próximo. A graça, como falamos, ela é de todo. Mas a fé que uma vez foi dada aos santos. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós.
Isso é dom de Deus. Então a graça e a fé, elas vêm do Senhor. A fé, a palavra diz, ela não é de todos. Segundo Tessalonicenses 3:2. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus, porque a fé não é de todos. E a igreja precisa de estar livre dos homens dissolutos. E Judas, ele vai tratar, a preocupação dele é a dissolução da fé. Quando você fala, a dissolução de um casamento, é o casamento que se desfaz. E aqui, Judas, ele se preocupa com a dissolução da fé. A fé que nos últimos tempos, por uma ação dos maus, se introduziriam no meio da igreja, essa fé ia se diluir, ou essa fé ia mesmo se dissolver. Então, para que sejamos livres dos homens maus e dissolutos, a igreja está livre desse falso evangelho, e ela precisa de ouvir a voz do Senhor. Mas a fé não é de todos. A graça é, mas a fé não é de todos. Mas você um dia recebeu a fé. A graça está aí, disponível para todos. Mas você um dia recebeu a fé no seu coração. E agora você está nessa luta diária da igreja fiel. Essa luta pela santificação, porque a fé leva o homem à santificação. Próximo. Vamos ver no aspecto prático. A fé na vida de Paulo. Ninguém falou tanto, o Espírito Santo não usou um outro homem para falar tanto de fé como Paulo. O assunto de Paulo é a fé. Você abre as cartas e ele está ali falando da fé, da fé, da fé. Então, quando você vê aqui a experiência dele e o que ele falou, Tinha uma pergunta aqui. Porque Paulo era um homem que você podia dizer, a fé humana, Paulo tinha. Paulo era religioso, extremamente religioso, fariseu. Alguém podia olhar para Paulo e dizer, esse homem é um homem de fé? Sim, se for fé religiosa, ele era. Mas só que ele estava numa fé histórica. Ele tinha ficado lá no Velho Testamento, enquanto Jesus já tinha ressuscitado dentre os mortos, e ele não tinha alcançado isso. Então, logo, a palavra diz, a fé vem pelo ouvido. Romanos 10:17. O apóstolo Paulo está falando disso. E ele está falando de quê? De uma experiência dele. De algo que o Espírito Santo tinha feito na vida dele. Porque eu pergunto aos irmãos, como é que veio a fé na vida de Paulo? Aos pés de Gamaliel? Foi lá estudando com Gamaliel na fé dele? Foi Pedro que sentou e passou 3 dias convencendo Paulo? Pedro tinha argumento para isso, na cultura de Paulo, nem ia conseguir. Mas como é que a fé veio na vida de Paulo? Paulo conheceu graça e fé no caminho de Damasco. Ontem nós vimos o pastor dizendo, olha, a fé você pode receber em qualquer lugar que você estiver. Agora, depois que você receber, você não vai ficar em qualquer lugar, porque você vai ouvir a voz e você vai ser guiado por essa voz. Então, a fé, você pode receber, e Paulo recebeu, não foi dentro de uma igreja. Paulo recebeu no caminho de Damasco, no zelo religioso dele. Ele estava perseguindo a igreja do Senhor. E ele ouve o quê? Ele ouve uma voz. E a fé vem pelo ouvir. Paulo está falando aqui, Romanos, da experiência dele. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a voz do Senhor. E o que ele ouviu? Saulo, Saulo, porque me persegues. E o que essa voz fez com ele? Fez ele reconhecer o senhorio do Senhor Jesus. E Jesus passou a ser dominador de Paulo. Porque ele pergunta imediatamente, quem és? Quem é Senhor? A fé segundo a razão, Paulo podia fazer o que ele tinha na cabeça. O que ele achava que era certo. O que ele achava que agradava a Deus. Mas quando ele ouviu a voz, ele passou a ter um Senhor e dominador, Jesus Cristo. Então ele olha e diz, quem é Senhor? E o Senhor diz o que a ele? Entra na cidade e lá será dito o que convém fazer. Irmãos, é isso que Paulo vai viver daqui para frente, é viver a fé. Por quê? Porque ele ouviu a voz, ele descobriu que ele tinha um Senhor, que ele tinha um dominador,
e que esse Senhor agora ia falar com ele todos os dias. Por quê? Porque é Ele que conserva a fé, é Ele que te deu, e é nesse ouvir a voz dEle que a sua fé vai ser conservada. A fé é conservada nessa intimidade com o Senhor Jesus. À medida que Ele fala, à medida que Ele se revela, a fé é mantida viva no seu coração. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não veio de vós, Ele compreendeu. Eu não fiz nada, eu não colaborei com nada. Eu estava no caminho e eu vi uma luz extraordinária, ouvi uma voz e essa voz mudou a minha vida. E eu preciso de ouvir essa voz todos os dias. Senão, o que o Espírito Santo, ele quando encontrou com os pastores de Éfeso, ele fala com os pastores de Éfeso, lá em Mileto, ele diz: senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela. O que era a vida de Paulo? Revelação de cidade em cidade. Olha, o evangelho que eu vos anunciei, ele não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana. Olha, o que eu aprendi do Senhor, eu também vos ensinei, era a vida dele. Ele tinha um dominador, ele tinha um Senhor dele e Senhor dos santos, Senhor da igreja, que luta e que batalha por essa fé. O Espírito Santo me revela de cidade em cidade. E aí ele diz: dizendo que me esperam prisões e tribulações, mas em nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira. Veja, irmãos, parece uma coisa conflitante, porque ele fala de prisões, o Espírito Santo revela de cidade em cidade, prisões e tribulações. E aí ele fala de uma carreira, e ele aqui não estava mais no início da carreira, ele já estava mais no fim, do meio para o fim da carreira, porque ele ia para Jerusalém ser preso, depois ele ia para Roma. Então ele está falando aqui de prisões e de tribulações, mas o Espírito Santo me revela de cidade em cidade. E aí veja uma coisa, ele fala: mas o que importa? Contanto que eu cumpra com alegria a minha carreira. Irmãos, parece contraditório, alegria com prisão e tribulação. Vamos lembrar de Paulo lá em Filipos, no cárcere. O que ele fazia à meia-noite, depois de ser açoitado? Ele cantava louvores. Como é que pode isso? Você cantar louvores depois de açoites e prisões. Como é que você pode percorrer carreira com alegria, com prisões e tribulações? Ouvindo a voz do Senhor. O Senhor presente na sua vida. O Senhor dizendo: meu servo, isso é a sua carreira. A carreira que não foi a carreira que você escolheu, não foi a vida que você escolheu. Mas quando eu te chamei, eu falei com Ananias: Ananias, você vai ver o quanto esse homem vai padecer pelo meu nome. Paulo, você não está fora da carreira, não. Esse é o meu propósito para a sua vida. E Paulo encontra nisso o quê? Alegria. E que alegria é essa? Essa é a alegria da salvação. É a alegria que essa fé traz ao coração do homem. Você pode estar passando por todo tipo de luta, de enfermidade. Você pode estar no seu leito de morte. Você encontra isso na vida de Davi. Davi está lá no leito de morte dele. E ele está falando de quê? De alegria. Toda a minha alegria e todo o meu prazer estão nele. Esse renovo que vai brotar em Jesus. E a vida do servo de Deus é assim. O homem que vive da fé, o justo viverá da fé. Foi a experiência de Abacuque também, lá no Velho Testamento. Vivendo da fé. Senhor, eu não entendo, eu não compreendo. Por que o Senhor está trazendo Babilônia? Olha, você vai entrar na fortaleza, você vai ouvir a minha voz, e você vai ter uma palavra para o que correndo passa. Quando ele termina o livro, ele está falando de quê? Olha, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que não haja vaca nos currais, eu vou fazer o quê? Eu vou me alegrar. Eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. Essa é a bênção da igreja fiel. E eu te ando dizendo: olha, não são muitos os que se salvam, é um punhadinho. Isso é bíblico. O caminho é estreito. A hora é a hora de dissolução da fé. É a hora da ação do maligno que leva o homem à incredulidade. E uma grande ação do adversário
necessário hoje é tirar da mente dos crentes que Jesus vai voltar. Porque se Jesus não vai voltar, você não precisa santificar a sua vida, você não precisa dessa fé. Mas a igreja fiel, ela vive essa fé. E ela vive com alegria, com lutas, com tribulações. Nossos irmãos lá na igreja primitiva entrando nas arenas, mas entrando, cantando louvores. O que é isso? É fé. Que fé? A fé daquele que tem comunhão, a fé daquele que ouve a voz, a fé daquele que é conservado, a fé daquele que teve uma experiência com Deus, mas vive a cada dia essa experiência. A experiência de quem foi chamado, de quem ouviu uma voz, mas uma voz que se renova a cada dia. A cada dia eu ouço a voz do Senhor. Por quê? Porque as minhas ovelhas ouvem a minha voz. É a igreja. E o que conserva a igreja? Essa voz. A voz que nos fala, a voz que nos alerta, a voz que nos exorta, a voz que nos consola, a voz que nos fortalece, a voz que nos santifica, a voz que nos conserva, a voz que nos faz igreja do Senhor. E aí você vai fazer o quê? Você tem uma carreira. O Senhor te escolheu desde o ventre materno e Ele te propôs uma carreira. E você pode ficar no meio da carreira. Porque você pode rejeitar a fé. E quando você rejeita a fé, você anula a graça. E da graça tendes cair. A graça está ofertada. Mas quando você rejeita a fé, e quando você não quer o dominador, quando você deixa de ouvir a voz do dominador, você vai viver o quê? Vai perder a graça. Deus te deu de graça, Ele te amou de uma maneira tão maravilhosa, tão extraordinária, e você rejeitou a fé. E quando você rejeitou a fé, você anulou a graça de Deus. Mas à medida que você ouve a voz, você cumpre a carreira, seja ela como for. Mas o que Deus tem para você, você vai viver com alegria. O justo vivendo da fé. O Senhor me chamou. Olha, eu não estou nessa situação por causa do meu pecado. Eu não estou nessa situação por causa de um ato meu, de uma escolha minha. Mas, Senhor, eu estou ouvindo a voz. O Senhor está me dirigindo. O Senhor está me conduzindo. Então, até essa luta, se o Senhor permitir, ela vem do Senhor. E eu vou manter a alegria. Por quê? Porque eu não sou daqui. Eu vou encontrar com o meu Salvador. Eu faço parte de uma igreja que vai subir. Uma igreja que não tem uma fé terrena, mas a fé vem do alto. E ela vai partir, porque ela guarda a fé, e ela vai partir para esse encontro com o Senhor. Próximo. Combati o bom combate. Olha, é combate. Que combate é esse? É um combate. É a batalha que Judas está falando. Olha, é a batalha pela fé. A fé foi dada aos santos, você precisa batalhar por essa fé. Mas ele diz uma coisa: eu cuido para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Não tem esse negócio de você receber graça e fé, e ainda que você negue tudo, você vai ser salvo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não! Eu cuido, eu luto, eu batalho, eu ouço essa voz todos os dias. Por quê? Porque eu não quero ficar reprovado. Era a experiência dele. Eu recebi essa bênção, mas eu quero permanecer nela. E isso é um combate diário na nossa vida. Próximo. E como é que nós vamos ouvir essa voz? Nós temos que entender uma coisa: meios de graça, jejum, não é uma negociação com Deus. Oração não é uma penitência, como os religiosos gostam de fazer. Né? Eu sou um homem de fé, vou fazer minha penitência. Não, meios de graça não é penitência. Eu não vou jejuar para Deus fazer o que eu quero, não. Ele é Senhor e dominador. Mas no jejum, eu estou buscando intimidade com Deus. No jejum, eu estou aceitando o domínio de Deus. Na oração, eu estou aceitando o domínio de Deus. Então a igreja, ela batalha pela fé no jejum, na oração, na madrugada. Porque as nossas armas, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Quando você está jejuando, quando você está orando, quando você está abrindo a palavra de Deus em oração,
meditando nela, quando você está cantando louvores, você está escolhendo a melhor parte. Qual foi a melhor parte que Maria escolheu? Marta, você está igual um religioso, Marta. Você está fadigada com muitas coisas, mas você esqueceu daquilo que é necessário. E o necessário é o quê? O que Maria escolheu? Ouvir, sentar e ouvir. Maria não escolheu nem falar, Maria não escolheu pedir, Maria escolheu ouvir a voz. E a fé, ela vem pelo ouvir. O Senhor está falando com você. A sua vida é revelada pelo Senhor, é resultado de revelação. Você não pode conceber igreja sem dons espirituais. Você não pode conceber uma igreja que não ouve. Você ouve, a igreja ouve. E quando você ouve, a fé é conservada. A fé que vem do Senhor. Então o justo vivendo da fé. É o Senhor que te sustenta, porque a fé é Jesus em nós. É isso que é a fé. Paulo diz, nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo por quê? Porque a vontade dele prevaleceu. E ele conservou a minha fé, à medida que não é a minha mente, mas é a mente de Cristo que prevaleceu. Então, o servo de Deus, ele vive de fé em fé. Dessa fé que vem da eternidade. A fé é o firme fundamento. Quem é o fundamento? Jesus. A fé é Jesus se revelando em nós, se revelando a cada servo dele. Então você está firmado nele, você está firmado nessa fé, a vontade dele está prevalecendo, a mente dele está prevalecendo. Nós não estamos aqui para falar mal de religião, não, mas esse é o pensamento da maior parte dos religiosos. Quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra. É essa fé que o mundo está vivendo. As pessoas estão vivendo cada dia como se fosse o dia da vida do Senhor Jesus, em santificação, batalhando em jejum, em oração, em madrugadas. É isso que faz você viver a fé. Porque quando você jejua, quando você madruga, você está buscando intimidade com Ele, e Ele está se revelando, Ele está falando. E quando Ele está falando, a fé vem pelo ouvir. Você está ouvindo a voz dele, e a voz dele está conservando a fé que você recebeu de graça na sua vida, que ele revelou de uma forma maravilhosa em seu favor. Então a fé é esse tipo de fundamento. Próximo. A Bíblia, quando fala de fé, fala de mistério. Não é humana, é a fé que é mistério. Colossenses 1, 26, 27. Um mistério que esteve oculto no Senhor Jesus desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios. E esse mistério é o quê? Que é Cristo em nós, esperança da glória. Irmãos, é Cristo em nós. Como você ouve a voz do Senhor, a igreja que ouve a voz do Espírito Santo, você conhece o mistério. É revelado a você o mistério do Senhor Jesus. 1 Timóteo 3,9. Guardando o mistério da fé. Você guarda o mistério que você recebeu. Como gostam alguns irmãos de dizer, né? Mistério, né? É mistério. É mistério. É o mistério da fé que você recebeu. Isso é mistério. Você recebeu do Senhor, mas você precisa de guardar o mistério. Você tinha de batalhar pelo mistério. Você tinha de batalhar pela fé que um dia foi dada aos santos. Conclusão. Ora, aquele que é poderoso para vos, quem é poderoso para vos guardar? E apresentar-vos irrepreensíveis com alegria. Alegria de Paulo, alegria de Davi, alegria de Abacuque, alegria dos que vivem na fé. E não importa as circunstâncias, alegria da salvação. Ao único Deus sábio, Salvador nosso, seja glória, majestade e domínio e poder, agora e para todos sempre. Irmãos, Paulo, quando terminou, esse homem que teve uma experiência com essa bênção de Deus, a graça e a fé, e que falou tanto dessa fé,
quando ele termina a vida dele, ele fala o quê? Combati o bom combate, acabei a carreira. Então, lembrado lá com a igreja, lá com os pastores de Éfeso, lá em Mileto, ele falou o quê? Contanto que eu percorra a carreira. A carreira foi proposta aonde a ele? Lá no caminho de Damasco. E essa carreira, para você percorrer essa carreira, você tem que viver a fé. E você vai precisar desse domínio do Senhor. O domínio do Espírito Santo que a igreja fiel tem. Essa é a sua fé, meu irmão, minha irmã. Essa é a sua fé. Então, ao único Deus, essa operação, essa fé sálvica, essa fé salvadora, vem dele. Então, glórias a ele. A ele a glória, a honra, o louvor eternamente. Ela não vem de nós, ela é dom de Deus e ela é conservada por ele. À medida que nós ouvimos a voz dele através do Espírito Santo, a fé se renova na nossa vida e nós vamos viver de fé em fé. E a fé, você não chega uma hora que você despreza a fé, porque a fé, ela é guardada. Guardei a fé. Acabou tudo? Não! A fé, o resultado dela vai trazer a melhor parte. Resta-me agora receber a coroa de glória, a coroa da justiça, daqueles que não ficaram no caminho, daqueles que a fé não foi diluída, mas aqueles que permaneceram, a igreja que foi conservada, ela agora vai receber. Por quê? Porque ela ama. Essa fé faz essa igreja amar a vida de Jesus. Então, Maranata é a nossa vida. Maranata é a nossa esperança. Maranata é a fé que não é uma palavra, mas é a fé vivida de uma igreja que tem a mente de Cristo, que ama, que conserva, que batalha, que luta pela fé e que espera esse glorioso dia. Porque subiremos e estaremos então. A igreja que batalha pela fé subirá, ela ama e ela subirá e estará para sempre com o Senhor. Amém? Os pastores, diáconos, servos que estão dirigindo a escola dominical das igrejas estarão fazendo o encerramento em cada igreja, enquanto nós estaremos aqui cantando louvor e fazendo o encerramento aqui também. Vamos cantar um louvor ao Senhor.